Olá, Deus abençoe a sua vida. No vídeo de hoje nós queremos abordar alguns personagens que fazem parte das cartas pastorais. As cartas pastorais são três: primeira e segunda Timóteo e Tito. Mas queremos fazer uma pergunta: que motivo levou Paulo a circuncidar Timóteo e recusar-se a circuncidar Tito, sendo que ambos tinham funções similares a desenvolverem nas igrejas para onde foram conduzidos? Timóteo ele foi conduzido para Éfeso e Tito para Creta, para a ilha de Creta. E Timóteo, Paulo circuncidou. E Tito, Paulo recusou-se a circuncidar. Primeiro que lá em Atos do capítulo 16, diz que Timóteo era filho de uma judia e seu pai era grego. Talvez por essa questão, mesmo ele sendo filho de uma judia, mas em função do seu pai ser grego, talvez que o pai tivesse criado dificuldade para circuncidar Timóteo. Mas uma vez que ele havia alcançado a salvação, havia se convertido, na primeira viagem missionária, lá na Galácia, ele recebeu Jesus como seu Salvador, e na segunda viagem, Paulo já viu que ele estava pronto para se tornar um missionário. E Paulo, então, desejou levá-lo para a segunda viagem missionária, de modo que Timóteo foi uma bênção na vida de Paulo, bem como Tito também. E assim, Timóteo, para que ele sendo filho de uma judia, e para que ele pudesse entrar nas sinagogas, na sinagoga dos judeus era necessário que ele fosse circuncidado. Então, por uma questão religiosa, simplesmente, Paulo o circuncidou, de modo que não quis fazer isso com Tito, porque Tito não era judeu, Tito era gentil, Tito era um grego, e a circuncisão ela não foi instituída para os gentios, mas sim para os judeus. Abraão, né, a circuncisão começou lá em Abraão, e ela passou então de Abraão para toda a família, né, todo primogênito, todo macho judeu deveria ser circuncidado. Então, toda criança do sexo masculino que nascesse em Israel tinha que ser circuncidado. Então, a circuncisão ela foi instituída para os judeus. É bem verdade que Paulo tinha isso bem definido na sua mente, no seu coração, que a circuncisão ela não define salvação. O que define a salvação, lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que a salvação é quando eu creio com o coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu na cruz do Calvário, eu sou salvo. Por essa questão, por essa crença, é que eu sou salvo. Não por uma questão religiosa, né? Então, lá no capítulo 2 de Gálatas, do versículo 3 a 5, diz que Paulo se recusou a circuncidar Tito, porque os judeus queriam que Tito também fosse circuncidado, mas Paulo tinha isso bem definido na sua mente e no seu coração, que a circuncisão não era para os gregos, não era para os gentios. E essa questão ela foi definida no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quando a igreja se reuniu, os apóstolos se reuniram em Jerusalém e trataram dessa questão, que a salvação ela não depende da circuncisão, ela depende de nós crermos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando eu creio no sacrifício, quando eu recebo Jesus como meu Salvador, eu tenho a minha salvação definida e meu nome escrito no livro da vida. Então, por essa razão, que Paulo circuncidou Timóteo e recusou-se a circuncidar Tito.
Se você quiser se aprofundar um pouco mais nessas questões, você pode adquirir esse livro, que tem como tema De Jerusalém a Roma, Atos e as Cartas Inspiradoras, da editora Pod. Eu vou colocar nesse vídeo o link da editora, caso você queira conhecer um pouco mais acerca do livro de Atos e das cartas paulinas, que são 13 cartas. Nós abordamos tanto Atos como as cartas de modo panorâmico nesse livro. E trazemos, o objetivo, o alvo de cada carta, o alvo do livro de Atos, bem como a introdução, e o contexto, de cada carta e o contexto também do livro de Atos. Certamente esse livro vai abençoar a sua vida, porque tem abençoado a vida de muitas pessoas. Deus abençoe, amados, mais uma vez, por nos ouvir, por compartilhar esse vídeo, por abençoar outras pessoas, que se você gostou, pode dar um like, você pode também receber toda semana os nossos vídeos, de modo que produzimos para que pessoas sejam abençoadas. Muito obrigado, fique com Deus e que Jesus abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus, um abraço e obrigado.